agora, Kelly. E ele, eu vou apresentar assim, ele é um ouvinte do Sala... Aliás, ele é um ouvinte da Rádio Gaúcha, do Sala de Redação. Antes ele já nos falava o quanto ele aprendia com o Rui, com o Lauro, com o Benfica. E pra mim ele é o cara. Eu chamo ele de professor também. Eu falo professor porque para além do futebol, de tudo que ele representa, de ter treinado Grêmio, Inter... Ele é o professor dentro das 4 linhas. Seleção brasileira, ele é uma figura, pessoalmente falando, formidável. Formidável. Tite, seja bem-vindo. Que bom te ter aqui neste dia que é de homenagem, de reconhecimento e de celebração ao Rui Carlos Ostermann. Adenor Bach, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tite. Bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia, Paulo, bom dia, Denise. Bom dia. Bom falar com vocês num momento tão difícil, mas um momento de homenagem tão bonita como vocês estão fazendo ao professor Rui também. Agradecemos pela sua presença, né, Tite? E o que você destacaria neste momento? O que te salta de pronto, de histórias, de memórias e o que falar sobre Rui Carlos Ostermann e ajudar a audiência que não o conheceu, como talvez você tenha conhecido, tido outras relações de conversas, de diálogos que as pessoas não conhecem? Paulo, eu vi tu fazendo esse comentário anterior e eu fiquei buscando aqui algo que pudesse acrescentar aquilo que vocês estão traduzindo de uma forma extraordinária, aquilo que o professor Rui é e vai continuar sendo. Antes da Copa do Mundo, Paulo, eu procurei algumas pessoas para que pudessem intermediar um contato mais direto com o professor Rui, uma visita mais especificamente. E o Silvio Benfica me proporcionou, eu acho que nós estávamos junto com o Lauro, estava junto, eu acho que o Carlos Guimarães, que acabou fazendo o livro dele, e nós conversando, e eu tinha o interesse da busca de informações de o que era uma Copa do Mundo, o que ali se transmitia, o que ali passava, o que transcendia o jogo de futebol. E eu lembro perfeitamente que ele colocou para mim esse Tite, na Copa do Mundo, tudo que tem de mais bonito, de mais rico que tu tens interior, em termos competitivos, vai aflorar. E tudo que de ruim, de mal, de escuro for, também vai acontecer na hora dos enfrentamentos com as outras. Então te prepare, que ali é o máximo da competitividade. Não te surpreenda se uma ou outra situação contra ti, ou até mesmo dos teus sentimentos interiores, eles possam aflorar. Tamanha era a dimensão. Então ele já tinha me dado aí mais ou menos a amostra de tantas Copas dele passado, poder passar para mim que era a primeira Copa do Mundo. E imagina que é uma dimensão, além do futebol, uma questão de uma reflexão humana, né? Somente um professor, alguém com esse olhar holístico, como já foi destacado hoje, que um jornalista holístico, né? Que enxerga toda a comunicação e as relações humanas além daquele ponto específico do ofício do futebol, como ele tornou esse olhar muito mais amplo, né, Tite? Só uma pessoa como ele poderia te trazer essa reflexão, tu, com toda a tua experiência humana, como profissional, né? Te trazendo isso, compartilhando esse conhecimento. O futebol, o esporte, ele é a ferramenta talvez mais eficiente, mais barata de educação. Ali uma série de princípios, eles ficam aflorados. Ele é de respeito, ele é de superação e ele também tem as suas tentações. E o professor, eu ouvi o comentário do Carpinejar e eu não vou ter nenhuma condição de acrescentar aquilo que iluminadamente ele passou para vocês. Impressionante. Ele me permite tudo aquilo que o Carpinejar, eu não vou ter condição de acrescentar absolutamente nada, de enriquecer. Talvez aquela história que eu tenha passado de bastidor com vocês, ela tem tamanha a luz com que ele refletiu. Ele traz a qualificação profissional, junto com o lado humano, junto com a ética. E no momento que a gente está, sim, do branco e do preto, ele mostra que o cinza, ele acontece e ele é muito difícil, ele é muito respeitado. E no diário, esse equilíbrio entre essas situações, sem ser, vamos colocar, sem ficar em cima do muro, mas de forma educada, os seus posicionamentos, ele é mestre. E eu me tornei uma pessoa melhor lendo não só as partes táticas e essa forma dele também nas suas colunas, nos seus comentários,
compreendendo o futebol. Te confesso que em alguns momentos eu tinha dificuldade pela forma filosófica, por vezes, que ele falava, mas eu ia buscar o verdadeiro sentido. A régua era alta, né? O professor de filosofia. Isso. Eu acho que nisso também tem um mérito, né, Tite? Acho que o Nelson Sirotsky que falou isso no começo do programa, que é um funcionário, um colaborador que trabalhava e que disse assim, ó, eu não entendo o que ele diz, mas eu acho bonito. Mas eu acho bonito. E aí, como tu disseste, vai buscar a referência, né? O que será que ele quis dizer? Isso também é um processo de educação do professor, Perfeito. Quando tu usa sinônimos, claro, que talvez por vezes eles não no momento tu não compreenda, tu vai buscar essa luta, essa evolução contra a ignorância, contra o não saber. Essa inquietude de saber, ela tem que ser despertada. Então, quando tu fala de um externo, quando tu fala de um ponta-direita, tu tá falando a mesma coisa. Mas se tu não tem a linguajar, busque essa evolução. Ele traduzia isso. Tite, essa relação com o Rui muito positiva, e claro, nós estamos destacando todo esse legado extremamente positivo do professor, mas tu como técnico, como um profissional, tu recebeste críticas devidamente feitas, boa né? Pergunta. E eu queria saber como é essa relação e como deve ter sido talvez aquela primeira pancada, aquele primeiro puxão de orelha, aquela primeira crítica que o professor promoveu a eventualmente algum trabalho que tu realizou, um resultado que não foi favorável, né? Tu te lembras disso? Como é que era essa relação do profissional quando o Rui, puxa, hoje eu não quero ler o Rui, hoje eu não quero ouvir o Rui porque eu acho que eu vou tomar uma pancada aí. Paulo, sabe que aí é aquela relação da proximidade, da identificação, ou daquilo que eu digo que é bastante democrático, o não ler ou não ouvir. Sei que havia críticas ou elogios, como todos os profissionais têm, porém, ele fazia questão de ler, porque isso ia te dar uma luz, um outro enfoque que poderia te tornar melhor, e não ia ser uma crítica depreciativa, e não ia ser uma crítica que te menosprezasse ou desrespeitosa. Então eu seleciono, e seguramente essas críticas ou elogios, claro que o elogio, poxa, vindo do professor, ele só aceitar, né? Uau! Mas também a crítica, ela fazia repensar, refletir e olhar sob uma outra ótica para evoluir. Ele tinha essa grande capacidade, isso é muito difícil. Eu queria te perguntar, a gente está conversando com o Tite ao vivo aqui nesse dia que é de homenagens ao professor Rui Carlos Osterman. A gente, Tite, eu, Paula, Denise, quando a gente foi trabalhar na RBS, cara, eu me lembro, assim, quando eu vi o Davi Coimbra, eu chego a me arrepiar. E depois, quando eu fui trabalhar com o Davi, eu falei, meu Deus, eu nem mereço tanto. E eu queria te perguntar para isso, porque tu vive o futebol desde sempre na tua vida, e eu imagino acompanhava, ouvia, né, o Sala de Redação. No momento em que tu tem acesso a essas figuras, tu citaste o Benfica, o Lauro, e hoje estamos falando do Rui, como é que foi para ti, pro Tite menino que via, que ouvia, que lia, ter acesso a esses caras, a esses profissionais, e no caso, ao professor Rui? Kelly, eu também. Essa expectativa, essa figura, é um ícone, é um ídolo, uma pessoa com uma capacidade extraordinária. Eu ouvia a Sala de Redação pelo meu pai. O grande legado, a grande comunicação que eu tinha com meu pai era através do esporte. E todas, a 1h da tarde, era sagrado para tê-lo, quando nós íamos juntos, ouvir o Sala de Redação, de ouvir Rui Carlos Osterman, e de ele também repassar. Ele dizia assim, ele é muito bom, ele é bom, ele é muito bom. E esses conceitos, ele já vem de um legado. Mas te confesso que a primeira vez que eu olhei pro Rui, eu disse assim, cara, isso é um ícone, isso é fera. Eu tremi na base também, viu? Tu lembra desse encontro? Eu imagino, né? Emocionante também. É de tremer na base. Sim. E recentemente, rememorando o título do Campeonato Gaúcho, que faziam 25 anos, e eu lembro da narração do Rui Carlos Osterman, que eu tinha da Rádio Gaúcha, e um dos grandes elogios, que aí falou dos elogios que o guarda, o Paulo estava se referindo, estava 3-0 para o Caxias, e nós temos uma jogada pela direita, um cruzamento, e quase fizemos o 4º gol.
E aí entra o comentário do professor Rui, a narração, eu não lembro quem era a narração, mas entra o comentário do professor Rui, ele disse assim, incrível. Ele disse, o Caxias está vencendo de 3-0 e continua atacando o Grêmio. Ele tinha uma entonação de voz que ela te entrava, ela te penetrava, né? Era solene, né? Solene. Queremos agradecer aqui a presença do Tite conosco, que nos atendeu gentilmente, e agradecemos bastante pelo depoimento importante, necessário, né? Tite, né? Com um currículo de treinador de seleção brasileira, que antes de ir à Copa do Mundo conversou com o Carlos Osterman. Então é um privilégio ouvi-lo nessa manhã, e nossos sentimentos também como amigo, como uma pessoa que conhecia o Rui Carlos Osterman. Deixa eu pedir 30 segundos, bem rapidinho, desse último encontro, porque eu acho que o Tite começa falando disso, e eu acho que também é uma coisa pra gente falar, que quando ele vai já num período que o professor já estava mais recluso, né, Paulo? Ele já não estava mais conosco aqui no rádio, e aí vai o Silvio Benfica, o Carlos Guimarães e o Lauro Quadros, e aí eu me lembro dessa foto, Tite. Dá para contar 30 segundos aqui pra gente desse encontro e de como foi voltar ao professor? Você falou da coisa de Copa, mas eu digo pra ti, coração, ter a oportunidade de estar com ele assim nesse período mais recluso, como é que foi pra ti? Emocionante, dei um abraço a ele, aquele abraço transmitido como uma gratidão enorme, né? Nós tomamos um café junto com a família, a quem eu tenho a minha solidariedade, todo o meu carinho, toda a minha consternação. Tomamos um café, comemos um pastel, ficamos conversando a respeito, dávamos uma deixa para que ele pudesse se trazer a riqueza e eu buscar, né, um pouquinho do saber dele, um pouquinho de toda a experiência que ela teve. Ela foi muito rica, ela foi muito bonita, eu tenho ela como uma marca muito, muito forte e muita gratidão. Ficamos muito felizes e obrigado, Tite. Um bom final de semana e até uma próxima oportunidade, uma próxima conversa aqui conosco na Rádio Gaúcha. Obrigada, querido. Um abraço, Paulo, um abraço, Kelly, um abraço, Denise. Bom trabalho. Tite.